Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quinta-feira no programa Algo a Mais. E hoje o nosso papo é Quem casa quer casa. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de será que realmente é necessário? A gente vai estar aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e também a gente vai estar falando aqui com o Andrei Coradin, que ele é corretor de imóveis. Então, a gente vai entender um pouquinho desse propósito de vida que muita gente tem em sim ter um lugar, comprar e se estabelecer. Tem gente que tem o princípio de alugar, enfim, mas o que é melhor para o casal? Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Então, pessoal, hoje, antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas. E eu aqui visto Regla, a Rosângela Matos está vestindo Regla, então o nosso agradecimento especial a essa loja que veste toda a família. Alprana, energia vital, levando terapias para a tua vida. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. E ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Essa super promoção do RP, que a cada R$ 100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E também um agradecimento especial hoje à Basáutica Imobiliária, que tem muitas soluções para quem quer comprar, vender, enfim, a gente vai saber tudo que a Basáutica também oferece. E agora o meu bom dia ou boa noite para quem está nos assistindo à noite nas nossas reprises das 7 e às 22h40 nas quintas-feiras. Gente, bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo, né, Andrei, falar um pouquinho sobre compra, venda, sobre se estabelecer, sobre pensar um pouquinho na nossa vida, né, Rosângela? Vamos hoje falar sobre quem casa quer casa, né, Rô? Vamos arrumar uma tretinha básica, né? Porque esse assunto, ele abre espaço para a gente conversar sobre diversas questões, como por exemplo, mas vamos deixar para investir mais lá na frente, vamos morar com a sogra. Será que é uma boa alternativa? Será que, de fato, faz a diferença para o casal ter um espaço só do casal? Será que é importante ter como objetivo ter um local, uma casa, um apartamento? O quanto isso significa para um casal, essa conquista? Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto e com certeza vamos ajudar os casais de casa que estão com essa dúvida. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil que querem viver uma relação mais descomplicada. Maravilha! Vestindo Regla hoje, look maravilhoso. Linda, isso mesmo. E Andrei, então eu gostaria de te dar as boas-vindas e pedir para que você se apresente para o pessoal de casa, conte um pouquinho da tua trajetória, hoje também com o que tu trabalha e antes também o que tu fazias, então... Bom dia, Laura, bom dia, Rosângela, bom dia a todos. Sim, pois é, eu hoje sou corretor de imóveis aí há 11 anos, né, no mercado, mas eu trabalhei 20 anos vendendo carro, então eu tenho 31 anos vendendo, trabalhando com pessoas, com comunicação, né? É muito bom realizar sonhos, ajudar a realizar sonhos, facilitar isso, né? Eu adoro o que eu faço, para mim não é um trabalho, né? É uma brincadeira. Pois é, a gente vê por vezes, assim, a dificuldade de pensar, as pessoas desde pensar, escolher o que vão fazer, se vão fazer, então como é bom quando a gente tá bem assessorado em dizer, poxa, eu preciso de tal coisa, então quem pode me ajudar com isso? E também oferecer formas, né, facilitar para essa pessoa, para ela poder realizar o sonho, né, Andrei? Hoje a melhor forma de você adquirir seu imóvel é procurando um corretor, né? Procura um corretor estabelecido, ele com certeza vai te dizer os caminhos, o que tu tem que fazer, o que tu podes fazer, o que é melhor para ti.
vai ter as opções para ti, então procure o corretor que você estará sempre seguro na compra, isso né? aí. Que é muito importante, principalmente na primeira compra você vai fazer com muito custo e isso aí você não pode errar, né? Então o corretor que estiver estabelecido, ele tem um Cresci, ele tem um COFES por trás, então ele está protegido, conhece as leis, conhece tudo como funciona, certamente ele vai te deixar na melhor condição possível. Maravilha. Então, né, vamos entrar nesse nosso papo sobre quem casa quer casa. E aí, Rosângela, como podemos iniciar um papo que, convenhamos, ele pode dar alfinetadas, ele pode ser algo mais tranquilo, mas como a gente pode ver essa questão? Laura, a grande questão que acredito que é o começo de tudo é compreender o que é o compromisso do casamento. O casamento, além de uma festa, além de você reunir todas as pessoas que você ama, é uma escolha. É uma escolha que você faz de se unir a um outro alguém. E quando você faz esse compromisso, quando você decide tomar essa decisão, você deixa pai e mãe. A lógica é essa, deixarás pai e mãe para se tornar um. E quando nós pensamos nisso, o que é importante salientar? Que o casal precisa do seu espaço para construir intimidade, precisa do seu espaço para que possam viver como homem e mulher. E muitas vezes o casal não dá o devido valor a isso. Muitos acabam pensando na festa, acabam pensando em viagens e não pensam na importância desse espaço do casal. Eu compreendo que muitas vezes é difícil, como o André estava falando, é custoso você fazer esse primeiro investimento, às vezes até o aluguel é difícil em um primeiro momento. E o casal acaba optando por fazer outras coisas e ficam na casa da sogra, na casa da tia, morando de favor na casa de alguém. Eu entendo que às vezes não tem outro caminho e tá tudo bem, mas não é o melhor cenário. Porque a partir do momento que esse casal decide construir uma vida a dois, eles precisam desse contato, eles precisam dessa dinâmica de homem e mulher. Porque muitas vezes tem a mãe ali facilitando a vida de um dos dois, porque a mãe vai fazer pelo seu filho. E muitas vezes esse filho já estava, ou essa filha estava inserida naquele ambiente, e essa pessoa nova chega. Essa pessoa que chega, ela é uma pessoa estranha. Ela não faz parte daquela família. E muitas vezes as pessoas pensam, mas quando você casa com uma pessoa, você casa com a família da pessoa. Não, você não casa com a família da pessoa. Quando você casa com alguém, a tua família passa a ser aquela pessoa e os frutos daquela relação. O pai, a mãe, os tios, os avós, eles são o quê? Pais, tios, avós. E muitas vezes nessa confusão, as pessoas não compreendem que isso pode prejudicar a relação. E é por isso que quem casa, quer casa. A importância de reforçar que ao escolher se unir a uma outra pessoa, seja o casamento, seja morar junto, que hoje é algo tão habitual, é compreender que dar esse passo é importante. E eu percebo que os casais, que eles fazem esse movimento, mesmo difícil de vamos comprar o nosso lugar, vamos alugar um lugar, vamos ter o nosso espaço, eles vão construindo e eles valorizam tanto aquilo que é mais difícil a relação se tornar descartável. Por outro lado, eu atendo muitos casais que estão enfrentando a situação de foram morar em cima da casa da sogra, fizeram uma reforma, fizeram o canto deles lá em cima. E aí, em uma briga, a esposa mandou o homem embora. E ele teve a sensação de, eu não tenho nada aqui. E pode acontecer do outro lado também. Porque a pessoa que entra naquele espaço que não é dela, muitas vezes ela não sente que pertence ali. E isso provoca muitos ruídos na comunicação do casal. Eu entendo que tem casais que não vivem isso, que tudo é maravilhoso, mas isso é exceção, não regra. A regra é que, de maneira geral, os atritos familiares são o terceiro maior motivo de divórcio no mundo. Então, nós precisamos compreender que quando esse casal escolhe ter o seu cantinho, eles estão fazendo um bem danado para a relação, porque cada coisa ali tem um valor inestimável, e isso vai fazendo com que o casal queira trabalhar junto. Os objetivos em comum, seja aquele casal que às vezes vai alugar em um primeiro momento, mas vai trabalhar para ter o seu cantinho, eles vão se esforçando, vão se unindo, e isso fortalece muito a relação. Então, eu acredito que é algo bem importante, Laura. Tá certo. Então, Rô,
só pra gente poder compreender, muita gente acha que tá tranquilo dessa forma, que tá vivendo assim e tá bom. Então, quer dizer que talvez, inconscientemente, essas pessoas, elas precisam ir, tipo, lá no fundo elas gostariam, porque, queira ou não, atritos sempre acontecem. E se a gente puder evitar eles, então, pelo menos a maioria deles, porque entre o casal em si já acontece. Então, imagina do casal com mais um terceiro. Então, e observar até que ponto esse está tudo bem, de fato, é real. Porque a gente se acomoda no desconforto. Muitas vezes a gente prefere o desconforto do conhecido do que o desconforto do desconhecido. Então, aquela coisa tá confortável, tá acomodado aqui na casa da sogra, na casa da mãe, porque é mais fácil, é o caminho mais fácil. Só que acaba que muitas vezes, se você convive com um casal mais velho, por exemplo, eles têm as regras deles. Então não é a casa deles, você não vai andar pelada dentro da casa da tua mãe e do teu pai, dentro da casa do teu sogro e da tua sogra. Algumas liberdades não existem quando você mora na casa dos outros, porque vamos lembrar do seguinte, quando você mora na casa dos outros, não é a sua casa. É isso aí. Então, aos pouquinhos a gente vai compreendendo que sim, quando alguém resolve se juntar, seja marido, mulher, mulher com mulher, enfim, vocês decidam. E aí a questão é, precisa ter o seu espaço. E para ter o seu espaço, a gente já tem a solução, né, Andrei? A gente fala sobre buscar a melhor forma, porque a gente entende, talvez não seja, por exemplo, quando o casal está iniciando, quando são namorados, enfim, a gente compreende de que talvez não se tenham aquelas grandes possibilidades de dizer, não, vamos comprar um imóvel de uma forma muito tranquila, é só escolher e é isso. Então, me diz uma coisa, como funciona o teu trabalho? Porque provavelmente tu receba muita gente com esses questionamentos, olha, eu tenho alguma coisa para dar de entrada, ou como tu acha que eu poderia trabalhar para poder conseguir fazer a compra do imóvel? E também a importância sobre ter um corretor ali contigo te auxiliando. Certo. Como a Rosângela mesmo falou, né? Tudo na vida é um propósito, né? A tua vida é regida pelo preço que tu paga por ela. Então as pessoas iniciam aquele namoro, daí começa aquela situação, vou morar com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe, né? Muitas vezes é o início de uma vida, mas todo mundo almeja ter o seu próprio lar, né? Nem que seja por aluguel. Sim. A nossa imobiliária não trabalha com aluguel, apenas compra e venda, mas a gente indica quem trabalha com aluguel. Por quê? Porque eles têm que dar o primeiro passo. Depois que der o primeiro passo, aí eles vão ver o quanto é bom estar num imóvel que é deles, está alugado, mas é deles, né? Aí, aos poucos, eles vão adquirindo, guardando dinheiro e comprando o imóvel para eles. Cada passo que eles derem, eles vão dizer, nossa, que maravilha, né? Valeu a pena, essa conquista, tá tudo sendo legal. Claro, as pessoas têm que ter um certo cuidado ao fazerem dívida, né? Porque, como a Rosângela também comentou, dívida é uma coisa que complica, né? Porque aquela coisa, o amor é bom enquanto tá tudo bem. Quando começam muitas dificuldades no caminho, daí aquela coisa, eu brigo com a pessoa que está mais perto de mim. Normalmente é assim. Tu não vai brigar com aquele cara lá de fora da rua. Vai brigar com quem tu tem em casa, né? Verdade. E aí começa a complicar a relação, né? E aí vem as separações. Mas é bom que as pessoas sempre almejem ter o seu próprio lar, né? Procura o corretor, a gente vai dizer, olha, hoje você consegue fazer um financiamento X, de um valor X, eu tenho um imóvel desse estilo que vai servir para ti, nada é por acaso e nada é para sempre. Então a pessoa pode comprar um imóvel pequeno hoje, amanhã ela pode aumentar o imóvel. Pois é, mas né? Nada é para sempre, gostei. Nada é para sempre, É mas nunca deixar de sonhar, né? Eu acho que as pessoas têm que sonhar, têm que almejar coisas melhores e maiores, porque a tua vida muda muito rápido, né? E a gente é passageiro, né? Então, assim, vamos pensar no que nos faz bem. Vamos trabalhar para o que nos faz bem, né? Vivendo uma comunhão legal, os casamentos vão durar para sempre, né? Então, seja quem for, que se deem bem, né? Mas, assim, de preferência, façam tudo como tem que ser feito, né? Nada atropelado, para que depois não tenha que fazer aquela coisa assim, ó, vamos jogar fora tudo que a gente construiu em 20 anos por causa de uma decisão errada, né? Com certeza. E muitas vezes, o que eu sempre comento, inclusive, a nossa profissão de corretor de imóveis é uma profissão de facilitador do cliente comprar, né? Porém, existem duas questões. O ser corretor e o estar corretor. Eu sou corretor, então eu não vou pensar apenas exclusivamente na minha comissão. Eu vou pensar no que é bom para o meu cliente, hoje, amanhã e depois.
e junto disso eu vou ganhar a minha comissão, que é o pagamento do meu trabalho. Porém, estar corretor é aquela coisa que o cara vai querer fazer o negócio, não interessa se é bom ou não para quem está comprando, e isso aí complica depois, porque depois aí eles vão procurar um corretor para resolver o problema daquela pessoa que não soube indicar antes. Nós temos muita gente que vende imóveis ou que usa a internet para vender imóveis, mas assim, gente desinformada, que não sabe indicar um financiamento, que não sabe indicar a melhor hora para comprar, que não sabe indicar o que comprar, né? Então temos que ter muito cuidado. Eu digo para as pessoas, todas as pessoas que eu atendo, diariamente a gente recebe visitas de pessoas querendo alugar. Como a gente não aluga, a gente indica, mas ao mesmo tempo a gente tenta explicar como funciona a compra do imóvel. Com certeza essa pessoa retorna com o tempo. Elas, você me explicou, você me deu atenção, hoje eu gostaria que você me explicasse porque agora eu tenho condições de comprar. Claro. E aí a gente faz toda aquela busca de informações, repassa as informações para o cliente para que ele não erre. Né? Essa é a ideia que a gente segue. E André, quando a gente vê que alguém, por exemplo, te procura dizendo, poxa, eu já acredito que agora eu consiga fazer alguma coisa, porque muitas vezes a parcela, eu não digo sempre, né, tem que ver de acordo com as condições do imóvel, né, mas a parcela que a pessoa vai pagar, por vezes é menor do que o aluguel que ela está pagando. Então, tu acha que é válido as pessoas estarem de olho, atentas, enquanto elas pagam o aluguel, mas elas estarem atentas a essas condições que às vezes aparecem, porque, ou de novos financiamentos, de possibilidades que também fazem com que essa pessoa talvez, com o meu fundo do meu marido, talvez a gente consiga dar uma entrada, mais isso, aquilo. Tu vê essas possibilidades para as pessoas? Eu digo isso diariamente, né? Eles não podem parar de sonhar. Eles têm que estar toda hora pensando numa melhora. Hoje você compra um imóvel de um dormitório, amanhã você compra um de 2, depois você compra um de 3. Aí vou trocar numa casa. Sim. Veio a pandemia, mudou todo mundo, né? As pessoas que estavam fechadas em 4 paredes de um apartamento, não, agora eu quero uma casa com pátio. Agora eu quero comprar um pet, adotar um pet, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque as pessoas viram que tem que aproveitar a vida. Né? E assim, você tem que buscar coisas novas o tempo todo. Inovação é uma coisa que mantém toda a relação, né? Eu acredito que se você ficar naquela mesmice assim o tempo todo, as coisas ficam chatas, né? Então, claro, você vai morar 10 anos num imóvel, saiu a oportunidade de um financiamento, eu não tenho dinheiro, mas se eu alugar ou se eu fizer alguma outra situação, vai me render X, Y. Sim. Vou fazer um financiamento novo e vou comprar. Né? As pessoas têm que estar sempre atentas. Não custa elas entrarem em contato com a gente vai dizer, olha, a taxa de juros está assim, hoje no mercado tem tantas ofertas, acredito que a melhor oportunidade para ti é agora, ou espera mais um pouco que estão surgindo novas ideias, novas oportunidades, né? A gente está aí para isso, esse é o nosso trabalho. Né? Com certeza, é facilitar, né, facilitar. Andrei? Isso aí, nós estamos aqui com um papo super bacana. Vamos para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna. Fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência.
Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Porque aqui é muito úmido. Voltamos com o programa Algo a Mais desta quinta-feira. Hoje nós estamos falando, né, temos como tema quem casa quer casa, e a gente tá falando até na questão emocional das pessoas mesmo, a questão do pensar e entender o porquê que é importante quando tu resolve estar com alguém, estar no seu lugar, né? Então, por isso estamos aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e estamos aqui com o Andrei Coradin, que ajuda a resolver essa situação para você, né, Andrei? Estamos aproveitando todo esse assunto, porque como a gente estava falando aqui sobre a importância de ter alguém que pode estar junto conosco para poder nos auxiliar na compra, na venda, porque a Rosângela aqui no intervalo estava falando: olha, a gente joga na internet e tá cheio de gente vendendo. Só que aí facilita, porque talvez eu não tenha a taxa do corretor para pagar, eu não tenha... Mas daí a gente implica com várias situações, né, Andrei? Com certeza, a Rosângela tem toda a razão. A internet está cheia de vendedores, né? Uhum. Só que o corretor é a pessoa que vai ficar entre meio o vendedor e o comprador, certo? Então ele vai dar segurança para quem vende e para quem compra. O fato de dizer assim, a gente mora numa região de gringo, né? Então o gringo gosta de pechincha, com aquela certeza, coisa toda. Então por que eu vou pagar a taxa do corretor? Justamente porque ele está me protegendo, né? E protegendo quem está comprando. Eu acredito que se as pessoas mudarem um pouco o pensamento e entenderem que o corretor é a pessoa mais amiga dele e a pessoa que mais vai dar segurança, que vai iniciar, da sequência, vai finalizar a negociação com documentação, com tudo, sem ela se estressar, ela vai dizer assim: nossa, custou barato. Porque aquele cara que acha que custa caro a comissão do corretor, é porque ele não sabe quanto custa um perna de pau, né? Sim. Custa barato, eu vou pegar do corretor X lá da esquina, ele vai me cobrar 5 mil para fazer um negócio, certo? Só que o que vai acontecer? Quando der o primeiro aperto de documentação ou de outras situações, esse corretor da esquina provavelmente não esteja mais na esquina, ou ele não saiba resolver. E o corretor que está estabelecido, por mais que seja o valor da porcentagem da comissão dele, ele faz por merecer. Porque ele vai atender o cliente, vai iniciar, vai seguir, ele vai usar as redes sociais da forma que ter que ser usada. Porque não é só jogar na internet. Tu tem que ter documentação, tu tem que ter informação, tu tem que ter segurança para passar. E a gente está toda hora estudando, cada dia mudam as leis, mudando, sabe? Toda hora fazendo cursos novos. Por quê? Porque a gente tem que estar atendendo a todos, né? Claro. O mercado muda muito rápido. Então você tem que ser especialista no que você faz. É o que eu sempre digo. Nós não somos só corretores, nós somos especialistas no imóvel que a gente vende. Tá certo. Não tenho por que eu sair vendendo o imóvel se eu não entender desse imóvel. Se eu não souber dizer o que é, o que não é, quanto custa um metro quadrado, o que está sendo melhor no mercado, né? As oportunidades de mercado, a gente sabe tudo isso. Se você me pedir de N situações que eu tenho na imobiliária, de N imóveis que eu tenho, eu vou te dizer. É bom comprar por causa disso, por causa daquilo, né? E a pessoa vai me dizer assim, do cliente: olha, eu gostaria de um apartamento que fosse com uma orientação solar boa, que tivesse garagem boa, porque minha esposa não sabe dirigir muito bem, ou a esposa pedindo porque o marido não dirige. Então a gente tem que estar preocupado com todas essas situações. E o corretor que é especialista no que ele vende, ele sabe o que indicar. Num curso que a gente fez esses dias, um dos palestrantes disse assim: se você mostrar mais de 3 imóveis para um cliente, alguma coisa está errada. Você não entendeu o que o teu cliente procura. E é verdade. Então a gente faz toda aquela busca antes
de tirar o tempo do teu cliente. Normalmente ele não tem tanto tempo, né? Ele está procurando um corretor para quê? Para facilitar a vida dele, para que mostre para ele exatamente o que ele procura e com não tantas opções para não embaralhar muito. Então, se você mostrar 3 e uma delas ele escolher, você fez o serviço certo. Né? Agora, se você mostrar 10, complicou. Aí esse cara vai parar, vai pensar e ele vai se enrolar porque às vezes acha que é uma coisa e é outra, se atrapalha e depois se arrepende. Então, a gente primeiro faz todo o questionamento, faz a busca no mercado, explica por A mais B o que ele deve comprar, o que ele deve fazer, aí depois efetiva a venda. Olha Bem só. interessante. É bem bacana, né, Rô? Posso fazer uma contribuição? Com certeza, era isso que eu ia pedir. Tem uma questão da venda que é bem interessante que o André falou, porque quando você mostra menos possibilidades para uma pessoa, ela foca a atenção na escolha. Quando, por exemplo, você entra em uma padaria e tem 3 tortas, você olha para aquelas 3 tortas e você escolhe com mais facilidade. Tem 30 tortas, você começa a levantar objeções que não existiam. O que isso significa numa casa, num apartamento? Você começa a levantar problemas e começa a ficar em dúvida e começa a vir um questionamento. Mas eu estou olhando para 30 coisas aqui, todas têm características que eu gosto, mas talvez exista uma outra possibilidade que eu ainda não conheço. E aí a pessoa às vezes até demora mais para decidir ou decide até esperar. Então faz todo sentido, porque o ser humano ele precisa de direcionamento em tudo. Então, quando não existe esse direcionamento, ele fica muito perdido, muitas vezes prejudica o negócio. Então, é bem importante isso. E aí vem uma questão também do o ser corretor e não o estar corretor, que quando tu é o corretor, tu realmente está comprometido com o teu cliente, tu vai fazer um estudo daquele cliente. Não é uma conversa de 5 minutos. Não é uma conversa que tu tem ali rapidamente, tô procurando uma casa, tô procurando um apartamento, vou te mandar todas as opções que eu tenho. Às vezes enche o celular da pessoa com um monte de opções, mas tu nem sabe exatamente o que a pessoa estava procurando. Às vezes tu precisa conhecer o teu cliente. E além disso, como tu falou, quando você é o corretor e você se importa, você vai buscar atender as necessidades. E nesse facilitar o caminho do teu cliente, tanto da pessoa que está vendendo como da pessoa que está comprando, você também busca as melhores negociações. E às vezes a pessoa perde um tempo enorme tentando negociar e ela não tem habilidade. Então o corretor vai fazer isso de uma forma bem melhor e mais estratégica. Não, com certeza. E Rô, dentro disso, a gente pode ver talvez muita confusão acontecendo dentro das casas das pessoas pelo fato de não estarem... Então, assim, compreenderam que, né, o nosso tema de hoje, ok? Aí a gente acaba fazendo um negócio por fazer, porque a gente tem que sair de casa, porque a gente tá obrigado, porque nem que seja um apartamento de um quarto, né, André, que é a possibilidade de muita gente. Vamos começar, e o começar eu acho ótimo, porque, poxa, é o start da tua vida, então, indiferente, se é um porão que tu precisa comprar, se é indiferente, o importante é que tu pense num lugar para vocês, ok. Agora, muitas vezes pode causar muita dor de cabeça a ponto de dar problema no casamento. Eu já atendi casais que se separaram durante a construção e durante a compra, que não chegaram nem mesmo a morar no local. Durante o processo de fazer toda a instalação dos móveis, se separaram. E por que isso acontece muitas vezes? Ruídos na comunicação. O casal não conversa. Então, é uma decisão que precisa ser tomada de comum acordo, sabendo o que isso vai exigir do casal, porque toda escolha, ela envolve renúncias. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, a partir do momento que a gente compreende isso, ter o teu sonho realizado vai exigir alguns movimentos. E o casal precisa trabalhar em conjunto para isso. Então, é aquele momento que os dois vão, então, conversar com o corretor. Não adianta só um ir conversar com o corretor. Porque, às vezes, isso acontece, Andrei. Não tem momentos que só um vem? Com certeza. E aí, o que acaba acontecendo? Volta para casa com umas ideias, mas que não agradam a outra parte. E aí, começam as brigas, porque você não me entende, porque você não sabe o que importa para mim, porque você está comigo há tanto tempo e não me conhece. Então, são várias coisas que precisam ser conversadas. E nesse processo de realizar o sonho do casal, o que é importante? É esse casal buscar informações. Antes o André falou uma coisa que eu achei bem importante. Não custa perguntar. Não custa tu fazer uma ligação e perguntar como é. Sabe por quê? Tem uma outra questão também. Tem casais que estão em casa pensando assim, é muito caro.
É muito difícil, pra mim não dá, no meu bolso não dá. Mas eles nem sabem como que é. Eles nem sabem como é que funciona, eles não sabem as taxas, eles não sabem nada. E eles ficam criando problemas onde ainda não tem. Então, liga, pergunta, vê qual seria a melhor possibilidade. Mesmo que tu realize esse sonho daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Você sabendo quanto é, como é, o que vai acontecer? Você vai se preparar para aquilo. Você vai ter em mente quais movimentos precisam ser feitos. E talvez você descubra que cortando algumas coisas da tua vida, esse sonho será possível. Então, eu acredito que é importantíssimo o casal pensar sobre ter o seu canto, conversarem sobre isso, faz diferença, melhora a intimidade do casal, melhora a conexão. É claro que não é um fator determinante, não é porque o casal tem o seu canto que eles vão viver bem, não é sobre isso. São vários pilares envolvidos, mas é um fator que melhora, sim, a relação do casal. Com certeza. Lembrando que eu gostaria de agradecer aqui a imobiliária Basáltica Imóveis, que está aqui com o nosso apoiador através do Andrei Coradin, que é corretor. E, Andrei, voltando aqui para esse papo e falando um pouquinho sobre a questão de eu preciso, então, estou em busca e para não surgirem os ruídos na minha relação, eu preciso buscar o melhor. A gente vê muitas situações que, assim, o pessoal procurando na internet acaba vendo uma casa, é ótimo, é grande, isso, aquilo, mas não bate sol em momento algum, por exemplo. Ou um apartamento, ou o que tu considera que é importante que as pessoas também vejam e que também tu, como alguém que trabalha o dia inteiro com isso, saiba dizer, não, isso é bom para ti, isso não é. Então, também algumas dicas para o pessoal de casa. Claro, o que acontece? Se as pessoas tiverem bastante condições de comprar, elas vão poder escolher todos os detalhes. Orientação solar, localização, se for num prédio, a altura, sabe? Sim. Uma casa. Agora, se as pessoas não têm tantas condições que elas precisam financiar, precisam dar o primeiro passo para fazer a compra, então eles vão abrir mão de algumas situações. Desde que não arrumem confusão um com o outro, né? É assim que funciona. Eles têm que dar o primeiro passo. Nova Prata é uma cidade úmida, né? Então, assim, podendo pegar numa orientação solar norte, leste, oeste, tudo ajuda, né? Sim. Porque quem vai pegar do lado sul não vai ficar muito feliz. Quando chegar o inverno vai começar a dar cheiro de mofo, aquela coisa toda, né? Ai, quero vender porque eu me arrependi. Bah, você me vendeu esse imóvel e não me disse que não pegava sol. Acontece. A gente atende muita gente que diz assim, eu quero comprar um imóvel mais ou menos do valor de 300 mil, certo? Para que tu quer esse imóvel? O que tu procura? O que tu busca desse imóvel? No que eu posso te ajudar? E aí a gente começa a fazer o questionamento. Quando a pessoa me conta tudo o que ela quer fazer, tudo que ela almeja, eu vou dizer, olha, assim eu consigo isso, isso e isso. Agora vamos ver quais são as suas condições. Bom, as minhas condições são essas. Aí eu vou ver se ele tem condições de comprar esse imóvel, se ele pode escolher todos os detalhes, ou se é bom ele guardar mais um pouquinho de dinheiro, morar de aluguel mais um tempo com a sua esposa ou a sua namorada, ou seja, quem for, né? Sim. Que daí depois com o tempo eles escolhem um pouco mais. Nós procuramos orientar o dia inteiro. Porque depois fica mais difícil para resolver, né? Você descomplica agora e complica depois. Não pode, né? Tu tem que estar o tempo todo do lado do teu cliente. O teu cliente é o que paga as tuas contas, é o que paga o teu salário. Então você não pode trair ele. Você não pode pensar só na tua comissão, né? Sim. É essa ideia que a gente está passando aqui, que justamente o quanto é importante a gente estar com alguém que realmente conhece, sabe e trabalha com isso diariamente e veste a camisa, né? Sim. Que é a questão, assim, não só fazer negócios por fazer. E a gente tem a questão, Andrei, porque eu quero até comentar com o pessoal em casa. Para quem não segue, siga a Basáltica Imóveis no Instagram, Facebook, que eles põem várias dicas. E eu achei bem legal uma vez que vocês colocaram um card, que eram formas de como as pessoas podem se programar para comprar um imóvel. Então, por exemplo, eu achei bem legal porque, poxa, ali já tinha... guarde tantos % do que você ganha, use o seu fundo, use tal coisa. Então, assim, eu vi que eram várias dicas bem legais. Talvez tu lembre de algumas aqui para o pessoal que tem vontade de começar a pensar no seu imóvel? O que a gente sempre aconselha é que tu tente guardar 30% do que tu ganha, né? Todo mês, se você conseguir guardar 30% do que você ganha,
mais um saldo de FGTS que você tenha, logo você dá o primeiro passo. Mas ao passo que você não consegue guardar um pouco por mês, então vai ficar difícil até para você fazer uma dívida, né? Então, assim, guarde um pouquinho de dinheiro, entre em contato conosco a toda hora. Olha, surgiu uma novidade, agora eu tenho X para dar de entrada, o que tu pode me indicar? Claro. Né? É assim que funciona. Sobre as redes sociais, a gente está toda hora postando coisas novas, porque não é só vender. Você tem que estar aí para tirar as dúvidas, né? Se eu quiser só vender, eu não vou estar fazendo o meu papel. Eu tenho que estar ajudando. É isso que eu tenho que fazer. Então, eu dando dicas de como fazer, do que fazer, de como deve ser feito e quando deve ser feito, é a melhor forma de você atingir o teu cliente, né? Com certeza. Rô, quando eu penso em falar assim, guarde tanto por cento e tudo mais, e às vezes é difícil, porque não, eu tenho muita coisa para dar conta e não consigo. Mas em casal, geralmente facilita. Não sei como tu vê isso também, para o casal sonhar junto e se programar junto para isso. Porque facilita, se a pessoa sozinha não consegue guardar 30%, mas os dois, 15% cada um, talvez consigam, né? E aí, para dar um passo maior na vida, em casal facilita. E essa é a importância dos objetivos em comum, do casal sonhar junto. Então, esse é um dos pilares que, inclusive, quando as crises acontecem, é um pilar que segura muito a relação. Se o casal não tem um propósito parecido, se cada um tá pensando na sua vida, porque tem casais que vivem muito individualmente o casamento. Quando acontece uma crise, e as crises acontecem, elas são comuns, né? Não é uma coisa normal, mas é uma coisa comum. Vão acontecer crises ao longo da relação, porque nós vamos mudando, coisas vão acontecendo, coisas externas que interferem no nosso interno. Então, essa é a importância do casal lembrar desde o início. Tá namorando, já comecem a alinhar o que vocês querem, o que vocês esperam, conversem sobre isso. Vamos morar no apartamento, vamos morar numa casa, vamos morar na cidade, no interior, porque essas questões também interferem na relação. Às vezes o casal não concorda e um fica tentando convencer o outro do seu ponto. Então, chegar num comum acordo e depois o casal pensar junto. Então, se vamos pensar para que o nosso sonho seja realizado, o dinheiro não é meu, o seu é nosso. Então, nós fazemos coisas para que esses 30% sejam possíveis. Talvez no início, 30% não serão, 20%, 15%, mas tem que começar por algum lugar, porque isso faz diferença. E esse casal sempre trabalhando para realizar. Então, se eu penso individualmente, eu vou fazer as coisas para mim. Eu quero trocar o meu carro, eu vou lá e troco o meu carro. Eu quero fazer uma viagem, eu vou lá e faço uma viagem. Eu quero fazer um curso, sou eu. Agora, se é o nós é diferente, o nós tem força sempre na relação. Então, o casal abre espaço até mesmo para o casal conversar sobre as finanças, para o casal conversar sobre objetivos em comum, sobre o quanto esse casal está alinhado com o mesmo propósito. Com certeza. Pessoal, esse papo tá pra lá de especial. Eu tô gostando um monte, porque faz parte, acho, da vida de muitos casais aí, e da minha também, que a gente tá sempre em movimento, é tentar fazer uma coisa, procurar, mas juntos, então tudo facilita. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais de hoje. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones.
São 5 prêmios por agência. E quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, mandando um abraço também para quem nos assiste à noite na reprise e aproveitar todo esse conteúdo que a Conecta Mais TV, que é muito nossa, traz para você, pensando sempre em apresentar o melhor que nós temos aqui na região. Então, por que a gente procura fora o que nós temos aqui? Né? Então eu digo, tem tantas possibilidades e hoje aqui a gente tá com um papo muito legal porque estamos falando sobre casais, então a gente tem uma super profissional aqui que atende casais de todo o Brasil, aqui em Nova Prata, situada aqui, né, Rosângela? Então, que coisa legal a gente poder ter uma profissional dessas aqui. A gente tem uma super profissionais no ramo imobiliário pensando o que você precisa aqui para Nova Prata e região, então aproveite e consuma de pessoas que são daqui. Então, todo dia a Conecta traz pessoas diferentes e que tem muito a te apresentar. E agora, então, voltando para esse nosso papo que quem casa quer casa, a gente está falando sobre todas as condições que acontecem para que os casais realmente decidam ter o seu canto, como eles podem ter o seu canto. Então aqui o André já comentou várias situações e a gente também já viu algumas outras situações que até a pandemia trouxe, até o André aqui em off estava passando. E que dado interessante, porque a gente sabe que existem pessoas que precisam recomeçar, né? Rosângela, pensando em quem também já está junto, mas acontecem essas adversidades e por vezes precisam recomeçar as suas vidas e talvez criar novas famílias também. Então, como a gente pode ver isso? Porque depois, André, vou pedir para ti mais dados sobre aconteceram nessa pandemia, divórcios e tudo mais, porque as pessoas acabaram tendo mais contato, enfim. Rosângela, como a gente pode ver todo esse movimento? A pandemia impactou muito nas relações. A gente tem um número crescente de divórcios há uma década, mas com a pandemia foi 15% acima da média anual. Então, o crescimento foi enorme, né, de divórcios, e isso se deve ao fato não da pandemia. A pandemia não foi o problema. A pandemia foi um fator e que trouxe à tona justamente essa questão do quanto os casais não estavam sabendo conviver. Do quanto os casais estavam vivendo a individualidade de cada um na sua relação, e são muitas as pessoas que compartilham a mesma casa, a mesma cama, e que são dois estranhos. E a pandemia trouxe isso à tona, fazendo o quê? Colocando os dois dentro da mesma casa, numa coisa chamada home office, que para muitas pessoas nunca tinha sido uma realidade, as pessoas nunca tinham se imaginado trabalhando de casa, e foi uma coisa que aconteceu. Então, a partir do momento que acontece o divórcio, porque sim, nós não podemos pensar que a vida acaba com o divórcio, é totalmente possível as pessoas se reconstruírem. Se é possível fazer a relação dar certo, é o melhor caminho, mas às vezes não é. Por N fatores, o divórcio acaba acontecendo. E é um momento que muitas vezes as pessoas também estão fragilizadas. E elas vão precisar de ajuda, às vezes, para vender um imóvel grande, comprar 2 imóveis menores, porque essas pessoas vão querer um novo espaço, um novo ambiente. Algumas pessoas acabam querendo mudar de lugar, até ficam com o imóvel no divórcio, mas não querem mais aquele imóvel porque ele traz muitas lembranças. E é um momento de mudança. E se você já está passando por um momento que é delicado, sozinho é mais difícil ainda. Então tem essa questão também das pessoas que estão recomeçando a vida e que também vão precisar de uma nova casa para construir uma vida.
Com certeza. E aí a gente vê todas as situações que acabam acontecendo, que é vender o imóvel que se tinha para novos imóveis. E agora, aqui a gente colocou uma situação por causa da pandemia, Andrei. Mas muita gente tem esse interesse, assim, então a família está crescendo, então aconteceram várias... Porque a gente diz assim, vamos andando, vamos melhorando. A gente pode começar, como colocamos desde o primeiro bloco, com um imóvel de 1 quarto, e a gente pode ir em busca do imóvel maior conforme as possibilidades. E como tu vê essa questão de venda, compra, esse movimento que as pessoas fazem é muito importante, né? Sim, é muito importante, né? A informação tá aí, né? Sim. Tá na palma da sua mão. Como a Rosângela falou, a pandemia trouxe uma situação diferente, né? Ela mostrou para todo mundo que tem muita gente que não está preparada para viver junto, né? E aí as pessoas estão andando, elas estão dando os passos delas, né? Muita separação. A gente agencia aproximadamente 80% dos imóveis agenciados são imóveis vindos de separação, Certo. né? Que aí criaram um desconforto, aquela coisa toda. Então eu não quero imóvel, eu vou vender esse. E por vezes vou são comprar grandes imóveis, coisas boas para outras pessoas poderem estar, Sim, né? com certeza. Mas eu digo assim, tem que facilitar essa situação, tem que desfazer. Se é para separar, separa, resolve, né? Não complica mais a situação, Sim. descomplica, né? Resolve, o corretor vai saber para quem vender, como vender, porque aquela coisa de ficar com aquele apego, aquele amor sentimental por um imóvel, o imóvel fica, as pessoas vão, né? Então muitas vezes assim, resolve o teu problema, seja feliz, né? Deixa outro ser feliz, que tu já foi feliz a parte do tempo que tu tinha que ser nesse teu imóvel, agora segue vida em outro lugar. É assim que tem que ser, né? A gente diz, todo dia a mesma coisa. As pessoas têm que ter propósito, né? Então assim, vou ter que melhorar nessa situação, vou ter que mudar. O dia tá aí, a chance tá aí, é só você não parar no tempo. Não pode ficar o tempo todo pensando que as coisas vão cair do céu, né? Resolve os teus problemas e anda. É assim que funciona. E Andrei, uma outra situação que muita gente resolve, então, por exemplo, assim, casal, tá legal, vamos dar um outro passo, um passo a mais. Essa questão de, a gente sempre fica com receio, e será que o nosso imóvel vende? E será que a gente consegue algo melhor para nós? Como tu vê essa questão, assim, para as pessoas pararem e pensarem, poxa, será que eu estou em condições de pôr o meu imóvel à venda? Será que eu tenho condições de... Como a gente pode pontuar isso? Porque eu vejo que, por exemplo, muito medo, e digo meu também, será que eu vou anunciar e o pessoal vai querer comprar meu apartamento, por exemplo? Tudo tem negócio, né? O que você não pode é parar. Então você chega no teu corretor de confiança e diz assim, olha, Andrei, eu quero trocar o meu imóvel por um imóvel X, com essas condições. O que tu tens para mim? Hoje eu não tenho, mas eu vou em busca do que você procura, certo? Quando eu conseguir suprir as necessidades dele, eu vou oferecer. É aquela coisa, muitas vezes a gente atende todo dia cliente que quer fazer uma negociação casada. Eu vendo o meu na condição de comprar o teu. Né? Então é para isso também que a gente faz o trabalho todo. Busca a pessoa que vai comprar um imóvel menor para vender um imóvel maior ou vice-versa, né? Então a pessoa sai de um lugar, já vai para outro, né? Sem ter que morar de aluguel um tempo, ou sem ter que fazer alguma outra situação, morar com a sogra, morar com o sogro, morar com o pai, com a mãe, porque não se preparou. Então assim, se você procurar a pessoa certa na hora certa, ela vai te dizer, olha, eu tenho imóvel para ti, eu tenho comprador para o teu imóvel, você em 30 dias resolveu a tua situação. Todo dia tem isso. Certo. André, tem uma outra situação que é legal aqui também a gente tá colocando para que as pessoas saibam. Eu sei que que tu tem uma formação que tu pode avaliar imóveis. E por vezes as pessoas elas pensam que o seu imóvel pode estar valendo mais ou até menos do que realmente ele vale. Então, explica para nós como funciona, até mesmo para que as pessoas possam ter confiança na hora de dizer, não, eu vou pôr à venda, mas eu vou pôr a tanto para garantir a minha venda, porque eu sei que ele está bem avaliado. Sim, além de ser corretor de imóveis, eu e o Juliano somos peritos avaliadores. Então a gente sempre busca avaliar pelo valor de mercado, o que vende. Aí eu sempre digo para o meu cliente, quando ele me solicita uma avaliação, eu pergunto, o que você quer ouvir? Você quer ouvir o que faz bem para os teus ouvidos? Ou você quer ouvir o valor que vai vender?
Porque muitas vezes, quando a gente perde um imóvel, você faz a avaliação de um imóvel que você julga valer 200, o cliente imagina 300. O que acontece? As pessoas que não estão preparadas para fazer essas avaliações vão avaliar em 300 para pegar o imóvel exclusivo para vender. Passados 6 meses, 1 ano, não arrumaram o comprador para esse imóvel, o que vai acontecer? Vai procurar o corretor que avaliou antes e vai dizer, olha, tu tinhas razão, o meu imóvel não vendeu por 300, hoje eu vou vender por 200. Tu quer fazer o trabalho para mim? A gente até pode. Muitas vezes ele queimou, pulou etapas, né? Ele queimou muito tempo aí por ter teimado numa situação diferente. Então a gente se prepara para isso, a gente conhece o mercado, você é especialista no mercado, né? Para te atuar no nosso ramo tem que ser especialista. Não adianta conhecer partes de um imóvel, parte de um lote, das coisas. Nós temos que saber tudo, né? Então para isso que funciona a avaliação. Mas a gente perde todo dia imóvel por avaliar no preço correto, sabendo que outro corretor que não tem a mesma formação que tu tens e só quer pegar o imóvel para ter mais um na sua carteira, vai avaliar errado. Certo. Então, tu vê qual é a importância, porque, até numa questão, assim, de separação, na questão que, então tu vai ficar com o imóvel, beleza, eu quero tanto por ele, né? Então, como é importante quando a gente é assessorado e é auxiliado por alguém que sabe. E até mesmo para evitar todas essas situações, né, que não são nem um pouco agradáveis. Em todas as áreas, a gente precisa de alguém que entenda do assunto. E uma das questões que eu vejo as pessoas às vezes falando é a questão do dinheiro, né? Eu tenho que pagar por isso, mas é uma troca. É uma troca. Às vezes a pessoa resolve em 10 minutos, mas ela se preparou 10 anos para resolver em 10 minutos aquilo. E ontem mesmo eu indiquei para uma cliente que está em processo de divórcio que ela precisa procurar alguém que avalie o imóvel. Por quê? São 2 imóveis. Porque o marido determinou que custa X, que ele quer X, que a parte é X, mas não tem uma avaliação. Então aquilo ele tirou de algum lugar que não é de uma avaliação. E eu falei, olha, tu precisa se informar, tu precisa saber exatamente quanto custa, porque caso contrário tu pode fazer um negócio que não vai ser bom para você. Então o justo é o justo, ponto. E nesse caso as pessoas precisam compreender a importância de muitos profissionais, não somente no trabalho do André, no meu, mas outras áreas também. O profissional que está ali, ele está para facilitar a tua vida e para ajudar você com uma coisa que é o maior ativo do mundo hoje, tempo. Você ganha tempo quando você tem alguém que sabe o que está fazendo. E essa questão da avaliação é muito importante. Nos divórcios, que é um momento delicado e que muitas vezes as pessoas acabam ficando totalmente desgastadas no processo, brigando, batendo de frente, porque um quer isso, porque o outro quer aquilo, é necessário, às vezes, até ter uma pessoa no meio do caminho. Muitas vezes o casal está ali querendo fazer um acordo, não precisa de advogado. As minhas clientes às vezes falam, eu digo, peguem um advogado. Não é porque não confia no outro, não é porque quer passar a perna no outro, é porque vocês vão ter alguém entre vocês que vai ajudar com que os atritos sejam menores. E eu acredito que nesse ponto o corretor também entra nisso, né, André? Com certeza, o tempo todo. A gente faz avaliações diárias para isso. Certo. Não, então para ver como é bem além do que nós esperamos do serviço de um corretor, né? Então, como é bacana a gente pensar de uma forma geral. E agora, eu gostaria de deixar aqui um espaço para que a gente possa falar as considerações que não podem deixar de ser ditas num dia e num tema como este, Rô. Quem casa quer casa. Eu acredito que faz muita diferença. Eu atendo casais há anos, atendo mulheres também e atendo muitos divórcios. Os últimos 2 anos foram de muitos divórcios e o que acaba acontecendo muitas vezes? As pessoas se preparam para muita coisa na vida, não se preparam para as relações. Ninguém estuda para ser um bom marido, para ser uma boa esposa. As pessoas acabam fazendo as coisas naquela ideia do amor romântico, e amor romântico é uma cilada. Amor não é um sentimento somente, é uma escolha. Se você baseia o teu casamento em amor, você vai querer pular fora do barco em algum momento. Por quê? Você tem um relacionamento que vai ser movido por diversas emoções. Você ama, mas tem dias que você tem vontade de dar com a panela na cabeça. Você ama, mas tem dias que você tem, uma vontade de esganar a pessoa. Então, se você tá baseando o teu relacionamento no amor, vai dar ruim em algum momento. Amor é uma escolha, e essa escolha está junto de querer construir, querer realizar sonhos, e a casa própria, o apartamento, ter o seu espaço é algo que faz muita diferença para o casal, e que eu atendo casos, muitos inclusive, de casais que
pularam essa etapa, que acharam que não era importante, que outras coisas eram mais importantes e que depois de um tempo acabam buscando ajuda quando a relação tá tão desgastada que não resolve mais ter um espaço para o casal, porque aquele casal não consegue mais viver em harmonia e eles não vão conseguir mais em nenhum lugar. Então, muitas vezes é o caso de sentar, de avaliar. Para quem tá morando na casa da mãe, na casa da sogra, é aquele momento que tem que sair daquele lugar de mas eu amo minha mãe, mas meu marido ama a mãe dele, e avaliar como casal, o quanto isso está sendo benéfico para nossa família. Muitas vezes o casal está morando já com os filhos, né, com o sogro, com a sogra, com os pais. É o momento de avaliar e quando o casal faz isso, encontra respostas. Então, eu acredito que vale a pena. Nem que seja para começar no apartamento com colchão, sabe? Com uma mesa, sem sofá, porque o casal vai dar valor àquilo, vai compreender que cada coisa ali tem muito valor. Então, para mim, Laura, na minha experiência, na minha visão de mundo, faz muita diferença pro casal. É isso aí, maravilha. E Andrei, vamos deixar o recado, né? Realizem sonhos. Com certeza. Procure o corretor de confiança, que não precisa ser eu, mas pode ser qualquer corretor de confiança. E faça a sua primeira compra. Com certeza. As pessoas não podem parar no tempo. E eu gostaria que tu deixasse aqui tanto o local que o pessoal pode te procurar, as tuas redes sociais, para que também possam escrever para ti. Sim. E também como tu facilita toda essa situação para os casais. Não, bem tranquilo. Eu sou corretor hoje na Imobiliária Basáltica Imóveis, né? Que é no Calçadão, segundo andar, em cima do escritório do Zamin e da Relojaria Martini. Pode nos procurar pelas redes sociais, Andrei Coradinho, Andrei Corretor de Imóveis, tem no Instagram também. Pelo WhatsApp também, não tem problema nenhum. A gente está aí, pode agendar a visita, tudo sem compromisso. Claro, pessoa por que favor. Não tem nem ideia de por onde começar, ou até aquele casal que quer comprar, mas não para agora. Porque a gente não falou disso, né? Tem os casais que vão comprar na planta, que querem ver alguma possibilidade mais para frente, ou que já querem começar a se organizar para comprar uma casa daqui 2 anos. A organização começa agora, né, Andrei? Com certeza. E um dos detalhes bem importantes, nunca meça o bolso do teu cliente. Nunca meça o bolso do teu cliente, porque a hora que ele chegou para olhar é porque ele tem interesse em comprar. Então atenda da melhor forma, é o que a gente procura fazer. Tá Você vai dar a mesma atenção do cliente que vai comprar um imóvel de 50 mil para um de 1 milhão ou 2 milhões. É o que a gente faz. Venham conversar conosco, Tu vê, né? Até a Rô, ela coloca aqui a situação de que realmente as pessoas elas podem se programar e também não medir a questão do bolso do cliente, porque é complicado, mas quanta gente que tem condições e imagina que não tenha? Muita gente. Né? Muita gente, assim, porque não conhece, porque não pergunta. Isso. Não entra em contato. É aquela coisa assim, eu tenho medo de falar com o corretor porque ele vai estar toda hora pegando no meu pé. Eu já sou um corretor diferente, eu não pego no pé. Eu vou, eu agencio, eu falo, eu explico, eu deixo a pessoa pensar. Se for para ser, vai ser. Aquele corretor pegajoso, ninguém gosta. Você entra numa loja, você não gosta de uma pessoa que fica pegando no teu pé, você não deixa você olhar as coisas, né? Não deixa você pensar. Eu sou assim, eu deixo a pessoa pensar, eu mando uma mensagem uns dias depois, ou converso uns dias depois. A pessoa diz, não, realmente, André, estou amadurecendo, gostaria de conversar contigo mais sério. É assim que tem que ser. A pessoa vai se sentir tranquila para fazer a negociação. E para realizar o sonho precisa do primeiro passo. Primeiro passo. E esse primeiro passo não precisa ser algo formal, algo que tu precise já sair com o imóvel na mão, né? Não, com certeza. É essa a ideia. Com certeza. Se você não tirar a primeira dúvida, você não dá o passo. Claro. Então venha tirar as dúvidas. A gente tá aí para isso. E daí tu vai criando os estímulos, né? Claro, porque às vezes a pessoa acha que não dá, que não pode. Quantas vezes vocês na vida de vocês também? Eu já várias. Estava pensando que em várias vezes que eu achei que não dava para fazer uma coisa e quando fui me informar eu vi que dava. Para várias coisas, para vários sonhos. Então às vezes o casal vai e vê como é e isso dá força pro casal buscar uma condição melhor de trabalho, uma parte financeira mais organizada. Isso pode ser um impulso pro casal. É isso aí, para se organizar, né? Se não se organizou, poxa, talvez em tanto tempo eu consiga me organizar, dar o giro, eu posso buscar auxílio num banco, eu posso fazer, enfim, é só conversar. Gente, eu gostaria de agradecê-los por essa presença, por essa participação de hoje, porque foi um papo bem gostoso. Eu fico muito feliz em poder levar assuntos assim para o pessoal em casa. A gente sabe que é muita mãe de família que está nos assistindo, são pessoas que realmente têm propósitos, que estão aí no outro lado da tela. Então eu gostaria de agradecê-los. Rô, obrigada mais uma vez. Mais uma vez.
E sempre bom a gente falar sobre relações, porque as famílias importam, realizar sonhos importa, né? Os sonhos importam. E quando a gente pensa que dá para fazer de uma forma que as relações sejam mais descomplicadas, é sempre a melhor opção. Com certeza, muito obrigada. Andrei, obrigada por essa participação. Digo que muita coisa foi esclarecida, muita gente espero que deem o seu primeiro passo, então. Eu que agradeço, Laura. Agradeço pelo convite de vocês. Estou sempre à disposição, né? Maravilha. Parabéns pela Rô, pelo trabalho que ela faz. Eu sigo ela nas redes e a gente vê que ela tem bastante seguidores e trabalha bastante. É isso. Parabéns para a Conecta também. Estamos sempre à disposição para fazer parcerias. Maravilha, Andrei. Obrigada. Agradeço a quem está em casa, nos acompanhou, quem nos acompanhou de manhã, à noite, quem está assistindo quando já está postado. Então, pessoal, convido para que continuem. Hoje nós temos o Conecta News às 8, após nós temos o B-Night às 9 horas da noite e logo após a reprise do Algo a Mais. Então, um abração a todos e até amanhã.